Senhora presidente, senhores vereadores, eu faço questão de trazer novamente o tema dos caminhos de Caravaggio, até porque na próxima semana essa nova oportunidade regional completa 5 anos de existência. E eu não vou correr o risco aqui de citar alguns nomes, de esquecer diversos que ajudaram a construir os caminhos de Caravaggio, mas eu vou citar através do Galaface, que é um dos grandes mentores dessa iniciativa, citar todos aqueles que trabalharam pelos caminhos de Caravaggio, de todas as prefeituras, das gestões que estavam e que estão hoje, tanto de Farroupilha, como de Canela, como de Caxias, de Gramado, de Nova Petrópolis, e todas as entidades que apoiam os caminhos de Caravaggio. Vou fazer um breve histórico aqui dos últimos acontecimentos, desde lá de 2019, para fazer referência à importância que os caminhos de Caravaggio têm hoje e o quanto ainda poderão evoluir. Tive a alegria e a honra, lá em maio de 2019, de participar do primeiro grupo de corredores que atravessou esses 217 quilômetros, correndo, testando o percurso e mostrando a viabilidade, o quanto ele teria de impacto na nossa região e, consequentemente, no estado do Rio Grande do Sul, pela abrangência regional que tem, pelas suas belezas naturais, pela possibilidade de novos comércios aparecerem nesse caminho. Então, isso vem acontecendo, eu vou mostrando essa evolução do quanto os caminhos de Caravaggio têm evoluído nos últimos 5 anos e o quanto ainda irão evoluir nos próximos, atraindo turistas do mundo inteiro já. Tem registros de... O senhor que gosta muito, vereador Camilles, também. Tem registros de turistas do Japão que vieram para caminhar os caminhos de Caravaggio e cruzaram esses 217 quilômetros de Canela até a igreja, o seminário em Farroupilha. Em 2019 ainda, em novembro, a iniciativa do deputado Búrigo, foi criado o roteiro turístico Caminhos de Caravaggio através da Assembleia Legislativa. Um outro marco importante, depois de 2021, a primeira ultramaratona Caminhos de Caravaggio, né, um grande desafio para atletas, para corredores que vieram de várias partes do país, né? Nós estamos prestes a iniciar mais uma edição da ultramaratona Caminhos de Caravaggio, organizada pela Inspire, através do professor Marialdo, na época, agora com a Gringos Eventos Esportivos. Enfim, uma participação de muitas pessoas, né? O Gustavo, o Semin, enfim, todas as pessoas que estão coordenando esse processo da ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Ainda em dezembro de 2021, né, apresentamos o projeto de lei para incluir a ultramaratona Caminhos de Caravaggio no calendário oficial do município de Caxias do Sul. Foi aprovado e hoje ela faz parte do calendário de eventos da cidade. Pode passar, Cleber, por favor. Depois, em julho de 2023, aí as últimas ações, que eu quero chamar a atenção para outra situação, né? Em julho de 2023, a criação da Associação de Voluntários e Apoiadores do Caminhos de Caravaggio. Na semana passada, né, mais recente, tivemos aqui a aprovação do projeto de lei que instituiu o programa Amigos do Roteiro Caminhos de Caravaggio, enviado pelo Poder Executivo, que foi aprovado pelo Legislativo. E na semana que vem, no dia 4, vai ser inaugurada, no dia de que completa 5 anos, o ponto de apoio ali em Caravaggio, coordenada pelo Galaface, essa nova etapa dos caminhos de Caravaggio. Então, resumidamente, foram alguns atos que vieram consolidando o caminho de Caravaggio. Alguns momentos com mais dificuldade, outros com grandes conquistas, mas todos eles mantendo a atuação dos peregrinos, mantendo com que os peregrinos, os corredores ou os ciclistas que hoje já cruzaram os caminhos de Caravaggio, da importância que tem, né, esse processo todo regionalmente
nesses últimos 5 anos. Então aqui eu quero apresentar alguns números bem importantes, vereador Zanquim, o senhor que gosta também desse tema e de números, né? 5 anos do Caminho de Caravaggio, 4.500 peregrinos já percorreram o trajeto de 217 quilômetros. Né, um número que vem crescendo, e aqui estão os que completaram os 217. Tem peregrinos que passam por uma etapa, fazem algumas etapas, 2, 3, 4 etapas. Né? Então são números bem importantes. O atendimento, além de estabelecimentos existentes, desde a inauguração, em torno de 20 novos estabelecimentos passaram a atender peregrinos e outros são projetados já nesse trajeto. Então olha o quanto isso gera de emprego, renda e retorno para a economia desses municípios nos últimos 5 anos. Economia. O roteiro já movimentou em torno de 9 milhões de reais nesses 5 anos, algo que não existia e que poderia não ter acontecido, mas em virtude da criação do roteiro, esses números estão aí para comprovar a importância que tem os Caminhos de Caravaggio. Outros pontos, pode passar, Cleber, para a próxima. A divulgação. Né, foram feitas várias formas de divulgação, principalmente em lives no período da pandemia também. Vários influencers do Brasil ajudaram na divulgação. As associações, né, o apoio, né, e ter o referendo dos Caminhos de Santiago foi fundamental para que os Caminhos de Caravaggio tivessem essa notoriedade mundial. Né, a Rede Brasileira de Trilhas também participando, né, se envolvendo nisso. Agora, recentemente foi lançado um livro, né, sobre os Caminhos de Caravaggio. Isso mostra o impacto cultural também, o impacto histórico de resgate. Para últimos momentos, vereador Zanquim, ele passa a parte, depois eu concluo. Perfeito. Rapidamente, vereador Felipe. O senhor ressuscita ou aponta assuntos aqui da área de turismo que são sensacionais. Essa área de peregrinação, vamos dizer assim, o Santiago de Compostela, né, que Nossa Senhora Aparecida, isso movimenta a economia de uma forma absurda. Então, a gente tem que apoiar, tem que incentivar, porque não só a peregrinação em si, que é um ato de fé, mas a economia ao redor, né, do vendedor de alimentos, de bebida, de souvenirs, enfim, tem o meu apoio, tem todo o meu apoio que precisar de cálculos econômicos aí para a gente alavancar ainda mais, e a gente pode fazer um benchmarking com Nossa Senhora Aparecida, que é uma peregrinação fantástica. Tem também outra lá no Nordeste, que agora me falha o nome, mas parabéns pelo ponto que é nevrálgico para a economia da região. Obrigado. Obrigado, vereador Zanquim. E as últimas informações que a gente tentou condensar aqui: com o crescimento do número de peregrinos, a Prefeitura de Farroupilha alocou 2 funcionários que atendem 365 dias por ano para receber os peregrinos, que chegam todos os dias. Né? A missa do peregrino todos os dias às 15 horas. Esse ano, inclusive, o ano passado, né, o Galafassi levou o Caminho de Caravaggio até a consulta popular, né, garantindo um recurso de R$432 mil para aplicar no conforto dos peregrinos. Última, por favor, Cleber. 700 mil pessoas, informação complementar, distribuiu 700 mil hóstias, ou seja, 700 mil pessoas participaram ativamente das celebrações. E sem falar da questão do voluntariado, né, e dos outros eventos que estão se criando em cima do Caminho de Caravaggio. Então, fiz questão de trazer alguns números bem importantes e emblemáticos com relação aos Caminhos de Caravaggio, números esses que vão crescer muito. Nós logo agora tem a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, mais uma edição. Os peregrinos continuam cruzando os roteiros, novos empreendimentos estão surgindo, e fica aqui o nosso reconhecimento a quem desenvolveu os Caminhos de Caravaggio. A gente fica feliz também por ter como gabinete participado de vários desses momentos. Vamos seguir incentivando esse processo, porque ele é importantíssimo para o turismo religioso, para a cultura de toda a região. E, consequentemente, os Caminhos de Caravaggio começam a despertar também os Caminhos do Padre Esquiavo, e quem caminha no Caminhos do Padre Esquiavo acaba conhecendo também os Caminhos de Caravaggio, 2 roteiros que estão aí à disposição de Caxias do Sul, da região, do Brasil, e para muita gente do mundo, como é o caso desses japoneses que estiveram aí cruzando esses 217 quilômetros
de Canela até Farroupilha. Obrigado, senhora presidente.